já lidou com algum cliente difícil na sua marmoraria? O que a gente mais escuta é que tem aqueles clientes que gostam de fazer tempestade em copo d'água, né? Isso, gente, não é só dentro de uma marmoraria, é em qualquer negócio, né? Todos os negócios terão problemas aí ao longo do caminho com alguns clientes. E aí a gente precisa entender, será que aquele cliente é realmente um cliente difícil? Ou será que a empresa, a marmoraria, não foi clara aí durante o seu processo, a sua jornada de compra, né? Vendeu para aquele cliente e não deixou claro algumas situações. Se a gente for olhar realmente com, assim, numa lupa e ver todos os detalhes, a gente vai descobrir que sim, tem muito cliente que é difícil, tem aquele cliente que vai fazer tempestade em copo d'água, tem aquele cliente que só quer ouvir o que ele espera, então não adianta você explicar, é um tipo de cliente que ele só quer escutar realmente algo a favor dele. E tem aquele cliente que realmente não foi instruído. E aí ele se torna um cliente difícil por isso, porque ele não entendeu, não foi explicado para ele o processo que ele ia passar na marmoraria, né? Do início ao fim. E aí no meio do caminho, quando as coisas vão acontecendo, esse cliente se torna um cliente chato, onde às vezes os vendedores não querem mais falar com esse cliente, a pessoa da instalação não quer mais falar com esse cliente, e esse cliente vai ficando cada vez mais chato, não por causa que ele é um cliente chato, às vezes porque ele não está sendo bem assistido. E aí a gente precisa entender o que está acontecendo dentro da marmoraria para entender se você está atraindo esse cliente chato, esse cliente mais difícil, e você tem essas pessoas aí, de certa forma você está atraindo essas pessoas, ou se de fato, que é o mais provável, você não está deixando claro como que é o processo da sua marmoraria, você não está deixando claro para o seu cliente a parte técnica, e no meio do caminho esse cliente fica perdido, no meio do caminho esse cliente fica sem entender o que está acontecendo e obviamente ele vai ficar mais irritado e ele vai se tornar um cliente chato. Então o que eu posso falar para você? A primeira dica que você deve seguir aí, e é muito importante, é deixar claro todos os seus processos. Gente, vamos imaginar, você não está vendendo uma blusinha, né? Não é uma loja de roupa que você está vendendo uma blusinha e muitas vezes o cliente entende, eu comprei essa blusinha, daqui a pouco eu compro outra. Não, você está vendendo uma pia, você está vendendo um projeto de longo prazo, que muitas vezes vai ser o projeto da vida dessa pessoa. Então, as expectativas desse cliente geralmente são bem altas, né? Isso influencia também no quanto de energia esse cliente vai colocar, no quanto que ele vai ver um elefante, às vezes, numa coisa pequena. E por isso que a gente tem que instruir o nosso cliente da marmoraria, porque a gente casa com ele durante um período, e não é um período tão curto, né? O cliente vai lá, compra, você vai medir, nesse processo de medição tem um tempo, o processo de aguardo, né, de produção dessa peça tem um tempo, e você fica com esse cliente ali sendo seu amigo ou seu inimigo. E o que você quer? Que ele seja seu amigo, obviamente. Então você deve instruir lá no início, no primeiro contato, no momento da venda, o caminho que esse cliente, a trajetória que ele vai percorrer aí durante o processo da compra de uma pia, da compra de um lavatório, da compra que seja, do que você está vendendo aí na sua marmoraria. Você precisa instruir esse cliente de maneira clara e maneira objetiva, sem enganar esse cliente, né? Eu vejo que muitas vezes o vendedor, no momento da venda na marmoraria, faz o quê? Vai ter sujeira? Não, fica tranquilo, não vai ter sujeira. Esse veio da pedra aqui, não, fica tranquilo, não vai ter esse veio. Sabe, vai colocando às vezes uma perfeição que não existe. E essa perfeição não existe não só na sua marmoraria. Não existe nenhuma marmoraria, não existe nenhum outro negócio, né? É mais ou menos você vai lá comprar um pão francês e você fala, eu quero que todos os pães saiam com esse detalhezinho igual. Não vai sair igual, né? Porque tem uma pessoa lá fazendo, às vezes tem uma máquina, mas essa máquina também não faz igual. A gente sabe que um porcelanato hoje, se você for olhar lá na parte técnica, tá lá escrito que tem variação. Ué, mas não é material industrializado? Mas tá lá escrito que tem variação, e tem variação, gente. Se um porcelanato feito numa indústria tem variação, por que a pedra que é natural não teria? Então eu estou dando um pequeno exemplo para vocês dessa falta de informação que tem lá no início da marmoraria e de ver isso também com naturalidade. Não tem só essa parte técnica que muitas vezes a marmoraria não deixa claro para o cliente. Às vezes a marmoraria não deixa claro para o cliente a parte financeira também, né? Finalizou a obra, foi combinado algo e depois o cliente não quer cumprir aquilo, mas a marmoraria também não deixou claro para o cliente. Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui, né? E aí
envolve uma série de fatores, mas enfim, eu vou dar um exemplo para vocês de parte financeira que já aconteceu aqui. Nós vendemos um projeto para um amigo e esse amigo falou, como que eu posso pagar? Não, vê aí a melhor data para você e tudo bem, tá tudo certo. O que aconteceu? Esse amigo chegou com um cheque para um ano depois. E aí eu te falo, quem foi o errado de falar, ver aí a melhor data para você? A melhor data para a marmoraria é uma coisa, mas e a melhor data para o cliente? É daqui a um ano. Então, quem foi o errado foi a Top Mármore, que na hora de falar para esse cliente amigo, ver a melhor data para você, não deixou claro, olha, pode ser feito em até, você pode segurar, posso segurar um cheque aí para você, no máximo 2 meses, no máximo 30 dias, no máximo 6 meses, não sei. Falta clareza nos processos. E aí depois não vem falar que o cliente é chato, né? Se você não deixou claro. Ah, mas Gerlânia, você está defendendo o cliente da marmoraria, tem muito cliente chato. Tem muito cliente chato. Mas 90% dos clientes chatos são aqueles clientes que não receberam a informação correta da marmoraria. E por isso que eles estão sendo chatos. Uma coisa muito importante, você precisa ter paciência. Pensem, se coloquem no lugar do cliente. O cliente está vivendo um processo de obra, né? Um processo de obra é um processo desgastante. Então a gente precisa se colocar no lugar do cliente também, que como que eu posso, como marmoraria, deixar esse processo menos desgastante? Às vezes o cliente chegou super nervoso, chama o cliente para tomar um café, senta aqui, toma um café comigo, inclusive meu café tá aqui, ó. Toma um café comigo, escuta o cliente. Escuta o cliente, eu entendo tudo isso, mas lembra quando você comprou que eu te expliquei isso, isso e isso? Eu consigo te ajudar até aqui. Se mostre preocupado também com o cliente, né? Porque assim, no meio do caminho, mas o cliente está querendo mudar o jogo no meio do caminho e tal. Tudo bem o cliente querer fazer isso, mas você pode chamá-lo e com paciência, cortesia, explicar para ele os motivos do não também. Não simplesmente é não, né? Ah, mas e aquele cliente que não adianta e tal, não sei o que lá. Esse cliente é exceção. Eu tenho certeza que se você fizer uma lista aí, você vai ver que esse cliente, o pior cliente, ele é exceção. E esse pior cliente, gente, todos nós temos. A gente tem aqui também na Top Mármore a lista de todos os anos. Ainda bem que essa lista é muito pequena, mas a gente tem clientes ali que faz parte da história. Com determinadas situações que esse cliente trouxe, assim, desgastante, de maltratar a equipe, de ninguém nem querer falar com esse cliente porque era um cliente realmente intragável. Mas isso é uma pequena parcela de todos os clientes que a gente atende e a gente deixa satisfeito, e aquele cliente bacana, ou aquele cliente que no meio do caminho também teve algum problema, teve alguma situação, mas que a gente foi lá e resolveu da melhor forma, o cliente também entende esse processo de obra, né? Então a gente tem que ter essa paciência e impor os limites para o cliente. Só que esses limites não podem acontecer no meio do caminho sem que o cliente tenha sido informado. Esses limites precisam ser explicados lá atrás, ainda no momento de venda. E lembre, você cria um vínculo com o cliente. Você não vendeu uma blusa, virou as costas e saiu. E nem se você vendesse uma blusinha, você não poderia virar as costas e sair. Você tinha que criar vínculo com essa pessoa para que ela voltasse e comprasse uma nova blusinha com você. Então, gente, vamos tratar bem o nosso cliente, vamos deixar bem os nossos processos explicados, vamos documentar. Mesmo fazendo tudo isso, você vai ter situações de clientes mais difíceis? Vai. Mas fazendo tudo isso, isso vai te dar uma tranquilidade a mais para chamar o cliente, para conversar com o cliente. E eu tenho certeza que você vai lidar muito melhor com esses clientes que são mais difíceis se você estiver ali pautado na verdade, no que foi passado, desde o início do processo de venda. Se você gostou desse vídeo, espero que sim. Curte, comenta aqui embaixo o próximo tema que você quer que eu traga para sua marmoraria, tá bom? Até mais!